Bom dia, pessoal do primeiro C. Então, eu sou o Guilherme e hoje eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho sobre as 13 colônias. A gente vai explicar tudo, desde as guerras, da colonização até o processo de independência. Mas para ficar de uma forma mais descontraída, a gente decidiu que a gente vai fazer duas pizzas, montar elas desde a massa até o forno e o resultado delas, pra gente não ficar na mesma mesmice, tipo, de ser muito formal. E é isso. Oi, eu sou a Maria Clara Salvador, e eu vou explicar um pouco do processo de colonização e de autonomia das 13 colônias, enquanto eu vou preparando a massa da nossa pizza. E para a gente entender esse processo de colonização, a gente tem que entender o contexto da Inglaterra nesse período. Então, a Europa estava passando pela expansão marítima, em que Espanha e Portugal, eles expandiram seus territórios para as Américas do Sul e Central. E isso fez com que a América do Norte fosse o resto, que ficaria para Inglaterra e a França. Porque eles estavam passando por instabilidades políticas, que no caso da Inglaterra, a gente pode citar a Reforma Protestante e o cercamento dos campos, que foram os processos que mais levaram refugiados até a América. Esses povos que se refugiaram, eles começaram um processo de colonização a partir da expedição de Mayflower, conhecido como Mayflower, que é uma expedição de protestantes unidos pela religião. E eles fundaram uma nova região que era conhecida como Nova Inglaterra, que deu início às primeiras plantações e colheitas. Bom, e a partir dessas primeiras colônias, mais ingleses começaram a ir para os Estados Unidos. Só que agora, a coroa inglesa ela vai incentivar a saída dos ingleses para os Estados Unidos. A coroa ela fez uma propaganda dizendo que seria uma nova chance, uma nova esperança. E para popularizar essa ideia, o Jaime I criou uma campanha chamada Companhias de Comércio, no qual eram empresas que transportavam os ingleses para a América. Porém, essas pessoas, esses ingleses, eles já chegavam na América devendo a essas empresas, já chegam na América com dívidas, porque as empresas cobravam esse transporte deles para a América. E com essa vinda dos ingleses, as colônias se tornaram 13. Mesmo tendo que pagar impostos e seguir as leis inglesas, as colônias elas pareciam ser independentes e ter autonomia sobre a coroa inglesa, o que hoje nós chamamos de negligência salutar. Bom, a Inglaterra, ela não ligava muito sobre o comércio das colônias e tal, porque eles não possuíam tanto ouro nem prata. O que fez com que as colônias, elas se tornassem independentes, assim, elas se autogovernassem, vamos dizer assim. Bom, as colônias se dividiram em dois, as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte não tinham um clima adequado para a produção. O clima era muito frio e o povoamento era grande nessa parte. Já as colônias do sul, eles tinham uma demanda muito grande de escravos nessa parte, além de terem uma grande produção de alimentos, e lá o clima era muito bom para a produção, e eles desenvolveram uma técnica de plantation. Além de a região sul suprir as demandas das colônias do norte. Bom, ambas as colônias prosperaram muito. Porém, elas começaram a entrar em um conflito, porque as colônias do norte queriam independência. Porque elas já estavam conseguindo se virar sozinhas, independentes da Inglaterra. Já as colônias do sul, elas tinham um comércio muito bom com a Inglaterra, então elas não queriam a independência. Oi, eu me chamo Heitor e enquanto eu vou sovando e abrindo a massa, eu vou falar sobre a Guerra Franco-Indígena. Ela ocorreu por volta de 1756. Ela não é muito falada na atualidade, mas ela foi fundamental para o estado em que o mundo se encontra hoje. Ela ocorreu basicamente assim.
Os franceses e os ingleses eles já tinham avançado bastante na colonização do território norte-americano. Mas os franceses eles não queriam que os ingleses eles continuassem avançando. Então eles tomaram um posicionamento estratégico para impedir o avançamento inglês na exploração do continente. Os colonos ingleses, liderados por George Washington, tentaram expulsar os franceses do território americano. E eles acabaram perdendo. Mas, para o mal dos franceses, esse período coincidiu com a Guerra dos 7 Anos. E eles acabaram esquecendo do que acontecia na América para focar somente no que acontecia na Europa. Depois da derrota, os franceses ofereceram um tratado de paz. Mas o ministro da Inglaterra, William Pitt, não aceitou. Ele não queria somente as cessões da França no Canadá, mas ele também queria concessões comerciais que a França considerou inaceitável. Depois de várias tentativas de paz, o rei Carlos III, querendo ajudar o seu primo, Luís XV, fez um tratado que ficou conhecido como Pacto Familiar. Esse pacto dizia que a guerra entre a França e a Inglaterra não acabaria até o dia 1º de maio de 1762. Mas ao invés disso fazer com que a Inglaterra ficasse com medo e tentasse sair da guerra, a Inglaterra simplesmente declarou guerra contra a Espanha no dia 4 de janeiro de 1762. Apesar de enfrentar uma forte aliança, as forças espanholas eram praticamente ineficazes contra as forças inglesas. E as forças inglesas, após levarem a guerra contra a Espanha e a França, de brinde ainda levou as Ilhas Caribianas francesas, a Cuba espanhola e as Filipinas. Agora eu vou deixar um pouquinho a massa descansando para ela dar uma crescida e uma encorpada, e depois a gente vai voltar e vai dar continuidade ao trabalho. 2000 anos depois. Em 1763, foi feito o Tratado de Paris de 1763. Esse tratado determinava que a Inglaterra ficaria com todo o território ao norte do rio Mississippi, que antes pertencia à França. Porém, a Inglaterra teve que devolver Cuba para a França. E assim se termina a guerra em franco-indígena. Eu sou a Maria Clara e enquanto eu descrevo e explico as leis e impostos que a Inglaterra aplicou sobre as 13 colônias, eu vou cortar os tomates e a cebola que a gente vai usar na nossa pizza. Bem, a Inglaterra ela ainda passava por dificuldades econômicas depois de tanto gastar com a expansão industrial e com a guerra que gerou um grande aumento dos impostos. Em cerca de 1760, uma série de leis foi decretada pela Inglaterra, querendo aumentar a arrecadação para as 13 colônias. Entre elas, a gente consegue destacar algumas aqui. A primeira que eu vou falar sobre é a Lei do Açúcar, que aumentava os impostos sobre a venda de açúcar. A segunda lei que eu vou falar é a Lei da Moeda, que proibia a emissão de papéis de crédito nas 13 colônias. A Lei do Selo, que dizia que em publicações como contratos, jornais e documentos em geral, devia ter um selo que era pago para a coroa. Na Lei da Hospedagem, obrigava os colonos a abrigar os soldados do exército enviados pela coroa. A gente também tem, por último, os atos de Townshend, que aumentavam os impostos sobre o vidro, corantes e especialmente o chá. Mas a pior parte para os colonos foi quando implantaram a Lei do Chá, que dizia que todo chá nas 13 colônias deveria ser vendido pela Companhia das Índias Ocidentais, o que revoltou os colonos que fizeram uma festa do chá de Boston, que vai ser explicada mais pra frente no nosso trabalho. Depois desse ato de rebeldia, a coroa aplicou medidas duras, que ficaram conhecidas como as Leis Intoleráveis, que consistiam no fechamento do porto de Boston, na abolição do direito de reuniões e na ocupação de Massachusetts por tropas britânicas. E assim encerramos a parte de leis e impostos das 13 colônias. Como foi explicado anteriormente, a Inglaterra não passava por um bom período econômico lá na Europa, o que fez com que a Inglaterra aplicasse novos impostos e leis sobre a colônia, e as colônias, os povos da colônia, se revoltaram muito e começaram a criar vários grupos de resistência, que fazem panfletos, cartazes, reuniões clandestinas e por muitas vezes fazem atos de intimidação contra os fiscais britânicos. Aí a gente teve a primeira ação direta dos colonos contra o poder militar britânico, que foi a festa de chá de Boston em dezembro de 1773.
que consistiu em cerca de 30 a 150 colonos fantasiados de indígenas invadirem 3 navios carregados de chá e desovarem todo esse chá dentro do mar. Se eu não me engano, se não me falha a memória, foram cerca de 40 toneladas de chá desovadas dentro do mar nesse dia. Essa ação não pode ser vista só como um ato um ato de rebeldia contra o chá ou contra a taxação do chá, mas também deve ser vista como um ato de rebeldia a céu aberto contra o poder britânico, como se fosse um desafio ao poder britânico. Aí a Inglaterra não gostou, começou a aplicar novas regras em Massachusetts, o que fez com que os colonos se revoltassem mais ainda, gerou muita indignação, porque essas novas regras meio que eram para ser usadas de exemplo contra as outras colônias, mas ao invés disso gerou muita indignação nas outras colônias. Aí os colonos perceberam que se eles não se unissem, eles começariam a ser dominados de um em um. E dessa percepção dos colonos surgiu o primeiro Congresso Continental em 1774, em setembro de 1774, que reuniu representantes de 12 das 13 colônias. E nesse congresso, a gente teve como resultado, como declaração, de que agora seriam aplicados dentro das colônias os boicotes econômicos contra a Inglaterra. Esses boicotes, eles se definiam em meio que assim: os colonos não poderiam mais exportar nada da coroa. A partir de agora, os colonos teriam que produzir e utilizar coisas feitas dentro do território de colônia ou do território dos Estados Unidos. Como um exemplo desses boicotes, a gente pode usar as mulheres. Muitas mulheres eram acostumadas em comprar roupas importadas de fora. Ao invés disso, agora elas teriam que fiar suas próprias roupas com a matéria-prima local. Então, fiavam os próprios tecidos e evitavam ao máximo exportar tecidos de fora, os tecidos melhores da colônia. Aí, além desses boicotes econômicos, também teve uma petição que pedia para o rei que ele revogasse as medidas que tinham sido aplicadas contra a colônia. E é óbvio que o rei não aceitou, o rei foi contra essa petição, e ao invés disso, ele se revoltou mais ainda, ele começou a deixar mais severas medidas e enviar mais tropas em cima das colônias. E ele achou que ia ficar só por isso. Ao invés disso, os colonos se revoltaram mais do que antes e reuniram o segundo Congresso Continental em 1775, que decidiu que a melhor solução no momento seria a guerra e a emancipação. E nesse congresso foi votada e aprovada a Declaração de Independência das 13 colônias sobre a Inglaterra. E essa declaração foi redigida em um documento que foi formalizado e foi muito importante para a criação de uma nova nação. Com a declaração, a partir de agora, seria criado o novo exército, que é conhecido como o Exército Colonial, que foi liderado por George Washington. E nisso se encerra o conteúdo de protestos, sessões, congressos e declaração, e a gente dá início à Guerra de Independência. Oi, eu sou o Pedro e eu vou explicar a Guerra da Independência dos Estados Unidos enquanto eu monto a nossa primeira pizza. Então, com a aprovação da independência, também foi iniciada a Guerra de Independência. Essa guerra se estendeu durante 5 anos. Os colonos se defenderam com o exército colonial, que, como dito anteriormente, era comandado por George Washington. Depois de finalmente entrar em consenso de desistir de ser colônia da Inglaterra, o que a partir de agora se chamaria Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, como eles queriam ser chamados, fez um dispositivo. E esse dispositivo fazia com que o porte de armas fosse legal no país. E assim, fez com que o porte de armas fizesse também parte da Constituição do país. A Inglaterra, então, começou a enviar vários comandantes importantes para liderarem as tropas e manipularam diversos colonos e fizeram com que eles dessem várias informações que colaborariam com os britânicos. Os colonos permaneceram motivados,
por não esquecerem toda a violência que haviam passado após tanto tempo de guerra. Os franceses e espanhóis começaram a se meter, mandaram tropas e armamento porque queriam enfraquecer a Inglaterra no continente norte-americano. E a vitória dos americanos só foi acontecer na Batalha de Yorktown, em 1781. E a independência só foi declarada em 1783, com o Tratado de Paris de 1783. Estados Unidos como independentes, e com isso encerra a Guerra de Independência com o Tratado, que eu falei, de Paris, e com logo os Estados Unidos deixando de ser colônia da Inglaterra e se tornando oficialmente um país. E é isso, agora eu vou deixar para a Gabi a parte das consequências e dos fechamentos. Oi, eu sou a Gabriele Soares e eu vou montar a segunda pizza para encerrar com o trabalho e falar sobre as consequências da independência dos Estados Unidos. Bom, houveram consequências internas, mas não tão maiores do que as internacionais, mas assim, mesmo assim significativas, por ser um país que teria acabado de sair de uma guerra. Mesmo assim, mesmo depois de terem tido o sucesso e se tornarem independentes, os resultados não foram o mesmo para toda a população. Os nativos continuavam sofrendo nas mãos dos brancos expansionistas, ou seja, a população negra continuava sendo escravizada, o que significa que a independência não trouxe tanta mudança em aspectos políticos e sociais. Já internacionalmente, a mais afetada foi a Inglaterra, por ter perdido parte de seu território e por ter assinado o Tratado de Paris. E também ter perdido boa parte do seu poder militar, por terem enfrentado 2 guerras em 2 continentes diferentes em só um período. E a França também sofreu muita mudança, mas não tão repentina quanto a Inglaterra. O que aconteceu foi que a França, os soldados voltaram da guerra dos Estados Unidos, e, maior de sua parte, haviam lido e ouvido muitas coisas sobre as ideias liberais, que seriam espalhadas pela França. E por volta da década de 1780, a monarquia absolutista francesa passaria por diversas mudanças, com o estopim da Revolução Francesa. Já para os outros países do continente americano, a independência dos Estados Unidos meio que deu à luz a esperança de que era possível romper metrópoles europeias, o que gerou o restante das independências das Américas no estado geral. E assim, a gente encerra o nosso trabalho de história. Enfim, obrigada pela atenção.